Olá, boa noite, seja bem-vindo às Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo sobre os livros de crônicas. Nesse encontro, nosso objetivo é estudar os capítulos 10 a 12 do primeiro livro de crônicas e nós temos como tema para esse encontro a introdução à monarquia unida. Vamos conversar sobre o início do reinado de Davi à luz da narrativa do cronista aqui nessa nossa série de estudos sobre primeiro e segundo crônicas. Quero convidar você a um tempo de oração para juntos nós pedirmos a iluminação do Espírito Santo para nos conduzir nesse tempo de estudo. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e pelo privilégio que temos aqui hoje à noite de termos a tua palavra em nossas mãos e te pedimos a iluminação, a direção, Pai, a clareza do teu Espírito Santo, que nos conduza, que nos dê graça, Pai, para compreender a sua palavra e assim também, ó Deus, retirar da tua palavra, Senhor, orientação para a nossa vida, aplicação prática para a nossa vida. Ajuda-nos nesse encontro e te pedimos isso já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse encontro, então, meus irmãos, nós vamos falar sobre os capítulos 10 a 12 de 1 Crônicas. E você percebe na leitura, fazendo aqui a leitura, quem tem acompanhado as Segundas da Palavra desde os primórdios, desde o início, vai perceber que até agora o texto bíblico ele seguiu um estilo de narrativa. É o que alguns estudiosos chamam de da história deuteronomista ou do historiador deuteronomista, ou seja, desde Josué, primeiro em Deuteronômio, depois em Josué e até segundo Reis, nós temos um estilo de narrativa que parece formar uma unidade. Então, se você pegar aí a Bíblia de Deuteronômio, Deuteronômio, livro de Josué, Deuteronômio, Josué e até segundo Reis, né, a história de primeiro e segundo Reis, passando por Samuel, você vai perceber que existe uma certa linha sequencial da história. Quando nós chegamos em Crônicas, nós vamos perceber claramente que o cronista não é o mesmo escritor, obviamente, não é o mesmo escritor dessa outra porção que nós estudamos. O estilo é diferente, a abordagem é diferente, os objetivos são diferentes. Então a gente precisa ter essa percepção. Se você comparar os textos têm pontos em comum, mas têm abordagens diferentes. Por quê? Porque o recorte adotado pelo cronista é diferente do historiador deuteronomista. Então você lembra que nós falamos bastante sobre a finalidade do escritor bíblico até chegar em segundo Reis, que culmina com o exílio da Babilônia, com a deportação de Judá para a Babilônia, mas nós lembramos na conclusão de segundo Reis que a porta foi deixada aberta, a esperança da restauração foi deixada. A gente fez esse link, esse contato entre o rei Jeconias e a genealogia de Cristo, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, a narrativa do cronista é uma narrativa diferente. É uma narrativa pós-exílica, é uma narrativa que conta para o povo que retorna para a terra essa história. Então a gente pode trazer aqui algumas considerações iniciais, a partir do capítulo 10, o que você vai encontrar nessa seção do livro. Do 10 ao capítulo 12, do capítulo 10 ao 12, nós temos uma seção específica, que é essa introdução à narrativa da monarquia unida. Por que monarquia unida? Porque haverá um reino unido sob Davi e depois sob Salomão. Então, essa parte do livro ela vai se ocupar da história do reinado de Davi e depois do reinado de Salomão. Esse é o objetivo do cronista. Então, o recorte histórico que ele faz, apesar dele ter usado as fontes, algumas fontes que você vai ver semelhança em Samuel, em Reis, alguns relatos que têm a semelhança do texto, porque eles estão baseados nas mesmas fontes, mas você vai ver uma abordagem diferente.
dentro da linguagem, dentro do recorte histórico trazido pelo cronista. E algumas perguntas têm que ser feitas aqui nesse primeiro momento, né? A primeira pergunta que o cronista quer responder é como Israel poderia continuar a viver naquela terra. Como Israel poderia continuar a viver naquela terra. Lembra que nós estamos agora nessa fase do movimento de retorno para a terra. As pessoas estão voltando para reconstruir. E aí nós vimos na primeira parte, né, uma resposta para essa pergunta, é a genealogia que nós estudamos na semana passada. Os primeiros capítulos, os primeiros 9 capítulos vão trazer essa releitura, essa genealogia para mostrar nas origens do povo e para mostrar quem está voltando. Então, como é que Israel poderia continuar a viver naquela terra? Como é que você vai ter aqui uma retomada da vida retornando para a terra? Qual deveria ser, segunda pergunta que o cronista também quer responder para a gente, é qual deveria ser o status desse povo à luz do domínio imperial que aparentemente não tem fim. Marcelo, que domínio imperial é esse? Olha, nós estamos, né, nessa fase debaixo do domínio persa. Você tem o retorno dos grupos de judeus que vão voltar para habitar a terra da Palestina mediante autorização. Eles recebem cartas. Você lembra do livro de Esdras, do livro de Neemias? Você tem cartas que são dadas pelo imperador e essa autorização é dada para que eles possam retornar em paz e reconstruir a sua vida, seja vida política, social, religiosa, na sua cidade de origem. Então, mesmo que eles tenham, veja, um retorno para a terra, e mesmo que exista um domínio imperial sobre eles nesse tempo, porque eles estão sob domínio da Pérsia e é um domínio aparentemente que não tem fim. E aí você vai se lembrar do profeta Daniel, o contexto das profecias de Daniel. Daniel é um profeta que tem uma literatura, né, apocalíptica. Ele fala muito sobre os tempos do fim, mas uma visão escatológica. E você vai ver ali em Daniel a sequência dos reinos, né? Um olhar para o futuro, e Daniel vive nesse período, no período da dominação, na Babilônia e na Pérsia. Daniel ele atravessa impérios, né, como uma figura importante dentro da história desse período do cativeiro. E essa é a questão principal que o cronista quer responder, né? Primeiro, como é que Israel poderia continuar vivendo nessa terra? E segundo, qual deveria ser o seu status como povo à luz desse domínio imperial que aparentemente não termina? Essas são questões que o cronista vai tentar responder contando essa história, recontando essa história para a gente, tá? Agora, a principal questão, e você vai ver isso claramente aqui no estabelecimento do reinado de Davi, é que, na verdade, o verdadeiro rei de Israel é o próprio Deus. Então, o propósito de Deus com a nação de Israel é que o próprio Senhor seja o rei desse povo. Então, o que significa para Deus ser rei de Israel? Esse é um questionamento que a gente vai fazer à luz do primeiro reinado aqui, que é o reinado de Davi. É claro que eu não estou desconsiderando Saul. Saul vai aparecer nessa história, mas a ênfase do cronista está sobre Davi. Davi como esse, né, primeiro grande rei de um reino unificado, de um reino de Israel unificado. Então essa lembrança é trazida para mostrar para o povo que está voltando para a terra, né, o que significa que Deus seja o rei de Israel. Como é que esse povo vai lidar com essa realidade de um Deus que reina sobre ele? Como é que Israel pode preservar algum tipo de noção dessa realeza? Lembrando que o propósito divino é que esse povo fosse um povo separado, uma nação de propriedade exclusiva de Deus, um testemunho, luz para as nações, e assim foi o chamado de Deus para Israel,
desde quando o retirou do Egito e fez dele um povo, né, para que proclamasse as virtudes do reino de Deus sobre a terra, para todas as nações. Então esse é o propósito. E o que acontece, né, nessa retomada, nessa reocupação da terra, nessa reorganização da vida, um Israel que não é mais aquele Israel independente, não é mais aquele Israel autônomo, né, um reino que se expandiu de forma gloriosa no tempo de Salomão, mas agora é um Israel que é vassalo. É um Israel que tem essa condição de voltar para sua terra, de retomar a vida, de reconstruir, de renascer, mas é um Israel ainda debaixo de um império, debaixo de um domínio que nessa época é o domínio persa. Então, esse é o cenário e é por isso que o cronista ele vai trabalhar esse momento do estabelecimento da monarquia, ele vai retomar essa narrativa. Se você comparar, veja, Crônicas não é uma mera repetição do que já foi estudado antes, do que foi lido antes. Crônicas tem uma abordagem própria, diferente de Samuel, diferente de Reis, do que nós já estudamos até agora. Então, o capítulo 10 começa narrando a derrota de Saul, a derrota de Israel, né, e o fim do reinado de Saul com a sua morte. Então, o capítulo 10 ele vai trazer essa narrativa. Perceba que a gente vai ver em Samuel um detalhamento maior. Lá no 1 Samuel, você vai ver um detalhamento maior sobre a transição de Samuel para Saul, que é o primeiro rei. Lembra que o pedido do povo na época, lá em 1 Samuel, é que o povo quer um rei como as nações também têm. O povo se volta para Samuel e pede um rei. Nós queremos um rei como também as nações têm. E Samuel fica muito triste. E ele vai conversar com Deus. E Deus fala, Samuel, fique tranquilo. Em outras palavras aqui parafraseando. Samuel, relaxa, porque na verdade eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Essa questão, o que significa para Deus ser rei sobre Israel? O que significa para Deus ser rejeitado pelo povo? Quando o povo quer um rei humano, quando o povo quer alguém que reine sobre eles, como os outros povos também têm um rei. E Deus autoriza que se faça a vontade do povo. Seja feita a vontade do povo, e ele dá um primeiro rei, que é o rei Saul. Então, aqui na narrativa de Crônicas, não se conta muito a história de Saul. O objetivo do cronista é fazer uma pequena ligação do fim do reinado de Saul com o início do reinado de Davi. É o que acontece no capítulo 10. No capítulo 10 ele vai se ocupar dessa narrativa. Ele mostra a morte de Saul, dos seus filhos, ele mostra a derrota de Israel, aqui no capítulo 10. Ele vai dizer aqui no capítulo 10, versículo 7. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Esse versículo 7 é chave, porque no final do reinado de Saul, Israel estava menor do que antes. Esse é um dado importante. O reinado de Saul, ao final, termina com esse fracasso, com essa derrota, com a morte de Saul, com a morte de Jonatas. Seus filhos, né, são ali também vencidos e mortos na batalha, e assim os filisteus ocupam as cidades, eles habitam as cidades. É o que diz o versículo 7. Os filhos de Israel, os homens de Israel fugiram e abandonaram e desampararam as cidades, e os filisteus vieram habitá-las. Cabe a Davi, mais adiante, reconquistar esse território, reconquistar essas cidades e retomar, né, mais uma vez aí esse espaço que pertence a Israel, e aí você tem uma expansão do reino sob o reinado de Davi. Então, o capítulo 10 ele vai mostrar também a razão da derrota de Saul. Lá no versículo 13, ele vai dizer o seguinte... 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor. Eu queria que você marcasse essa frase aí. Pega aí uma canetinha, deixa eu pegar aqui, olha, pega a sua marca-texto aí e marca essa frase, porque essa expressão ela vai se repetir.
por causa da palavra do Senhor. Marca aí, versículo 13, por causa da palavra do Senhor. Essa é uma expressão importante para a gente nesse momento. Então, morreu Saul por causa da sua transgressão, responsabilidade humana, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara. Então, a soberania divina e a responsabilidade humana, aqui harmonizadas, dentro do cumprimento do plano de Deus. E a segunda parte diz que, e também por quem interrogara e consultar uma necromante. Você vai lembrar do episódio da pitonisa de Endor, quando Saul se sentiu abandonado por Deus, Deus não falava mais com ele, porque ele também não falava com Deus, e aí naquele ato de desespero ele vai consultar uma necromante que inclusive durante seu reinado tinha sido, esse tipo de atividade tinha sido banida, tinha sido objeto de perseguição por parte de Saul, mas ele vai consultar a necromante disfarçado, e a gente sabe ali, né, o que acontece. Isso foi depois da morte de Samuel. Ele queria conversar com Samuel, né? Não há conversa entre mortos e vivos, não há conversa, né, com aqueles que já saíram, né, que já morreram, que não estão mais entre nós. Mas o rei Saul, por causa dessa sua atitude, ele também é objeto, ele é alvo do juízo de Deus. E no final ele diz, né, então, e também porque se interrogar e consultar uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Lembra que lá em Samuel você vai ver que Davi é ungido secretamente. Davi vai até Belém, ou melhor dizendo, Samuel vai até Belém secretamente, e ele vai à casa de Jessé, e Davi é ungido rei. Davi é rei, ungido, mas de fato ele não é rei porque Saul ainda reina, e Davi vai esperar por um bom tempo. Aqui em Crônicas, nós não temos essa parte da narrativa da história de Davi antes de ser rei. O cronista vai direto para a coroação de Davi, para esse momento em que Davi é ungido rei, né? Coroação aqui entre aspas, na verdade, né, não tem coroa, mas ele é ungido rei e ele começa a governar sobre Israel. Então, esse é o tema do capítulo 11. Davi é ungido rei no capítulo 11. Então, o que acontece? Após a morte de Saul, após o fim aqui do reinado de Saul, esse fim trágico, né, esse fim melancólico, a morte, né, o suicídio de Saul que acontece aqui, Davi é ungido rei, todo Israel se ajuntou a Davi. A gente sabe que isso aqui não é no dia seguinte, né? Obviamente que do capítulo 10 para o capítulo 11, a gente não tem aqui uma virada assim automática. No dia seguinte o pessoal correu para Hebrom para ungir Davi. A coisa não é assim. As coisas demoram um tempo para acontecer, as coisas vão evoluindo, vão caminhando. Então no capítulo 11, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Ou seja, as pessoas sabiam que Davi já tinha sido ungido por Samuel. Mas agora, após, né, a morte de Saul, é o tempo de Davi, de fato, ocupar a liderança do seu povo. Então, versículo 2 diz: outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias as saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse. Marca aí essa parte que é importante. Marca aí no seu texto. Tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Para tudo aí para a gente poder refletir sobre esse ponto. A palavra invocada pelo povo nesse momento é a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que diz que Deus escolheu Davi para apacentar o povo. Então, é importante a gente enxergar o líder, o rei, como um pastor. O Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel. Tu apacentarás o meu povo de Israel. Isso é importante, essa fala aqui, ela é fundamental, porque ela lembra qual deve ser a posição de Davi. Davi era pastor de ovelhas.
Deus fala com Davi dessa maneira. Deus fala assim, olha, eu tirei você de trás das ovelhas e o coloquei como rei de Israel. Na verdade, essa fala aponta para o verdadeiro rei. Deus é o rei sobre Israel. Eu fiz a pergunta há pouco, né? O que significa para Deus ser rei sobre Israel? Deus é rei sobre Israel, mas ele estabelece o seu pastor para pastorear essas ovelhas. É interessante que no Antigo Testamento os profetas usam essa linguagem de Deus como um supremo pastor, um pastor de ovelhas, um Deus que apacenta, que cuida, né, que guarda. E Deus se vale também dos seus servos humanos para cumprir essa missão de apacentar. Então, Jesus, lá no Evangelho, quando ele se apresenta como bom pastor, ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas ele lembra que ele tem, né, ovelhas de outro aprisco, ele vai fazer essa referência em relação aos gentios, às nações. O apóstolo Pedro, quando fala nas suas cartas, ele vai se referir ao supremo pastor, e ele fala para os outros presbíteros para que apacentem o rebanho do Senhor, levando em consideração também que eles têm sobre eles um supremo pastor. Então é interessante o modo de governo estabelecido por Deus. O modo de governo que Deus estabelece para o seu povo é esse modelo do pastor e da ovelha, é esse modelo do cuidado do rebanho, né? O povo é visto como um rebanho e Deus, que é o supremo pastor, estabelece também, né, aqueles que vão ser responsáveis por guiar, por conduzir o seu povo, por apacentar, por cuidar, por alimentar o seu povo. E esta é a metáfora usada em relação a Davi. Tu apacentarás o meu povo de Israel. Diz o versículo 2. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Aí você tem uma outra abordagem. O pastor e o chefe. Serás chefe sobre o meu povo de Israel. Chefe. Quem é o rei, Davi? O rei é o Senhor. E você, Davi, o que você é? O Davi é um delegado de Deus. Davi é alguém que recebeu uma delegação de Deus para liderar esse povo. Então, fica claro nessas duas expressões, pastor e chefe, que o verdadeiro rei desse povo, e respondendo à pergunta do cronista que nós fizemos no início, que o verdadeiro rei desse povo é o Senhor. Deus é o rei de Israel e Deus se serve dos seus pastores, dos seus líderes, dos seus chefes. Então, essa a relação correta que nós devemos entender, compreender dentro do reino de Deus, dentro aqui dessa realidade do povo de Deus no Antigo Testamento e que tem uma continuidade do povo de Deus no Novo Testamento. A igreja do Senhor é o povo de Deus no Novo Testamento e a partir de então e até hoje. E o sistema é o mesmo, meus irmãos. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o Deus do povo? Quem é o rei do povo? É o Senhor. E os servos de Deus são aqueles que são chamados por Deus, são capacitados, são levantados por Deus para apacentar, para alimentar, para cuidar, para acompanhar, para receber a orientação de Deus e passar ao povo e conduzir o rebanho. Então é assim que funciona, né, esse sistema de pastoreio, esse sistema de liderança segundo o modelo divino. Então Davi sabia muito bem o seu lugar. Davi sabia que ele tinha sido tirado de trás da malhada, de trás do rebanho, e ele tinha sido colocado ali sobre um outro rebanho. Um rebanho que é o povo de Deus, que é o povo de Israel. E a grande responsabilidade desse líder, né, que na verdade ele entrega o reino ao Senhor, ele reconhece quem é o verdadeiro rei, e ele cumpre a missão de Deus, conduzindo o povo, pastoreando o povo, né, com esse cuidado de quem cuida das coisas de Deus, com o amor, com o carinho, com o cuidado, com o zelo de quem cuida daquilo que não é seu, de quem é responsável por algo que pertence ao próprio Deus. Então, o povo pertence a Deus, a nação está debaixo do reinado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. E Davi é meramente um pastor.
Davi é um chefe, é um pastor, mas o rei é o Senhor. Versículo 3 do capítulo 11 diz que assim todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. Então Davi vai governar 7 anos em Hebrom, depois de 7 anos ele vai conquistar Jerusalém e ele vai transferir a capital para Jerusalém. Assim o texto vai mostrar isso para a gente mais adiante, tá bom? O capítulo 11, versículo 4 até 9, vai mostrar então a conquista da fortaleza dos Jebuseus, que é Jerusalém. Jebus, a fortaleza dos Jebuseus, ele aqui em muita síntese ele vai dizer, dos versículos 4 até o 9, ele vai mostrando isso. Agora, o que é importante aí? Versículo 9, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Versículo 9 do capítulo 11. Davi começa o seu reino em Hebrom, depois ele vai conquistar Jerusalém, vai transferir a sede do seu reino para Jerusalém, depois de 7 anos, e ele vai assim consolidar o seu reino com a confirmação aqui da mão poderosa de Deus, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Tá bom? Então, a sequência do capítulo 11 vai trazer aqui um registro de um grupo especial chamado os Valentes de Davi. Tá? Eu não vou fazer a leitura aqui do texto inteiro, mas eu queria que você, no seu dever de casa, lesse. A gente já falou sobre esses Valentes de Davi lá em Reis. O escritor de Reis ele vai contar, vai falar sobre esses homens, sobre os chefes, os líderes, os homens valentes que apoiaram Davi. Só vamos ler o versículo 10 que diz assim: são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, marca aí, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Quero que você marque aí na sua Bíblia, segundo a palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, quando nós estamos debaixo da direção de Deus, quando é o Senhor que nos envia, quando é o Senhor que nos chama, quando é o Senhor que nos coloca, nos estabelece, Ele levanta também pessoas valorosas. É interessante que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Ninguém lidera sozinho. O estilo de liderança de Davi era um estilo de liderança que era compartilhada. Era o Senhor governando, reinando, sobre Davi, e Davi tinha o apoio desses homens. O texto é muito claro, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor. Então, é importante o destaque, a lista você vai ver na sequência do capítulo 11 até o final, a história desses homens, o registro desses homens que foram importantes na história de Davi. São aqueles homens, que muitas vezes você tem alguns que são até controversos aqui, mas esses homens, eles... você tem que, Joabe, irmão de Joabe, Abisai, você vai ter esses homens que são homens de batalha, são homens de guerra, mas que eles tiveram um papel importante em apoiar, em suportar, em, juntamente com Davi, guerrear as guerras de Deus, e caminhar com Davi. Davi não governa sozinho. Davi não é um rei déspota, concentrador de poder. Davi não governa sozinho. Davi governa com o apoio de homens valorosos. Então, quando Deus chama a gente, quando Deus coloca a gente a serviço do reino, Deus coloca também pessoas valorosas ao nosso lado. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então nós caminhamos como esses homens valentes de Davi, fortalecendo, apoiando, encorajando, sustentando a obra de Deus, caminhando coletivamente. A igreja do Senhor, o povo de Deus, ele caminha nessa condição de coletivo. A glória é toda de Deus. Todo o trabalho, toda a vitória, todo o sucesso, toda a bênção é glória para Deus.
E nós somos servos, e nós somos instrumentos. E Deus nos chama, né, para nós apoiarmos, para nós sustentarmos, para nós valorosamente, como esses homens chamados valentes de Davi fizeram com o seu líder, com Davi. Vamos para o capítulo 12, né? O capítulo 12, ele vai fazer também alguns registros, começa aqui em Ziclag. Ziclag, você já ouviu falar de Ziclag, né? Ziclag era uma base usada, era uma cidade que era uma base usada por Davi. Você vai lembrar de um episódio em que Davi e seus homens saíram para uma peleja e quando eles voltam para Ziclag, a cidade está destruída, né, queimada, e as mulheres e crianças foram feitas reféns. E aqueles, né, agressores, eles levam todos os seus bens e suas mulheres e crianças. E aí quando o povo, Davi e seus homens, eles chegam a Ziclag, eles choram, né, e eles choram até não ter mais forças. E naquele momento de crise, os homens querem apedrejar Davi. Mas Davi ora ao Senhor, ele retoma o seu ânimo e eles vão à peleja e eles conseguem recuperar. Então, Ziclag tem um ponto, né, uma referência geográfica importante. O capítulo 12 diz, são esses os que vieram a Davi em Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na terra. Então, ele vai começar falando sobre isso. Então, o que eu queria que você destacasse aqui? Você vai perceber aqui nessa narrativa do capítulo 12 que o cronista começa a falar das tribos. Então, ele vai falar aqui de Benjamim, que era a tribo de Saul. Ele vai falar dos gaditas, no versículo 8. Depois ele fala de Benjamim e Judá, aqui no 16. E também de Manassés, no versículo 19. Tá certo? Então, você vai encontrar nesse relato do capítulo 12 a reunião desses membros, né, de Israel, e aqui há uma certa tensão no versículo 17 do capítulo 12. Leia comigo 12, 17, quando ele diz assim, Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e repreenda. Veja só, isso aqui é uma recordação histórica, isso aqui não está numa ordem cronológica, né, mas está num registro aqui histórico desses homens que vieram a Davi em Ziclag, quando ele ainda fugia de Saul. Então essa é a palavra. O versículo 18 diz, então entrou o Espírito, aqui o Espírito de Deus em Amazai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi. Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo. Paz, shalom, paz seja contigo. E paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Veja, o teu Deus te ajuda. Essa palavra foi uma palavra de Deus, no momento de tensão, no momento em que esses líderes vêm a Davi e o clima é um clima de tensão, e Davi coloca diante deles essa pergunta. Vocês vêm a mim pacificamente para me ajudar, ou vocês vão se fazer inimigos para me entregar os meus adversários? E aí vem essa palavra de paz, né? A palavra de paz. No livro de Provérbios, nós temos a expressão de que a palavra branda desvia o furor, né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Em tempos que eles viviam e que nós vivemos hoje também, irmãos, tempos muitas vezes tensos, né, de dificuldade de compreensão, de entendimento, né, dificuldade no entendimento. A pessoa diz uma coisa, outra entende outra. Então, é bom quando nós somos instrumentos de Deus, como foi o Amazai, e ele traz uma palavra de paz. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam. Porque o teu Deus te ajuda, Davi.
O teu Deus te ajuda. E assim, essa palavra consegue apaziguar os ânimos dos homens e de Davi, de maneira que eles são recebidos como líderes, como capitães, são feitos líderes das tropas de Davi. Então, muitas vezes também, né, trazendo um pouco aqui uma aplicação para a nossa realidade, é necessário, irmãos, que nós tenhamos a postura do pacificador. A palavra do pacificador, paz seja contigo. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. O evangelho é o evangelho da paz. A Cristo é a nossa paz. Lá em Efésios, Paulo diz que de ambos os povos ele fez um só, porque ele é a nossa paz. E Jesus derrubou o muro da separação, de maneira que em tempos de tensão, em tempos de falta de entendimento, muitas vezes de compreensão da própria linguagem, Deus quer nos usar, Deus quer usar como foi esse homem usado, mas Deus quer nos usar também para trazer uma palavra de paz, uma palavra pacificadora, né? Como eu disse, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura, ela vai suscitar a ira, ela vai colocar mais lenha na fogueira, mas nós somos chamados como filhos de Deus, pacificadores, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados a trazer uma palavra de paz, uma palavra de paz. Paz seja contigo. Amazai foi uma bênção nesse momento. Ele foi um homem usado por Deus. Aqui o Espírito entrou em Amazai, cabeça de 30. Veja, ele não era grande coisa. Era um comandante de um pelotão, cabeça de 30, um comandante de um pelotão. Ele não era grande coisa, mas ele é usado por Deus para pacificar os ânimos, para trazer essa palavra de entendimento, de maneira que eles se tornam importantes também no encaminhamento aqui dessa liderança que vai sendo construída por Davi. Lá no versículo 21, olha o que acontece. 21. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães do exército. Porque naquele tempo, versículo 22, naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Olha que palavra importante. Eles vinham a cada dia e davam essa ajuda, esse reforço a Davi. Vinham para ajudar Davi, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. E assim também, o povo de Deus, ele também tem essa metáfora do exército. No Novo Testamento não se usa muito essa metáfora. Você não vai ver muito esse tipo de sentido usado em relação à igreja, como exército. Mas no Antigo Testamento você tem mais essa percepção, essa utilização dessas expressões, até pelo contexto que eles viviam. Mas você vai ver o bom combate da fé, você vai ver a expressão usada por Paulo, armadura de Deus, lá no capítulo 6 de Efésios, armadura de Deus que é Cristo, Paulo falando a Timóteo que combateu o bom combate, mas essa expressão fica mais ambientada no Antigo Testamento. Por fim, a gente chega aqui ao final do capítulo 12, e o que eu resumo aqui dos versículos 23 até o final do capítulo 12? As 12 tribos de Israel vêm a Davi. Por isso que aquela colocação anterior, ela não é uma questão cronológica. O narrador, o cronista, volta para Hebrom, e ele vai dizer aqui no versículo 23, ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom. Então você vê que a ordem não está tão, a coisa não está tão seguindo uma ordem cronológica. Você começa em Hebrom, Davi conquista Jerusalém, aí depois ele vai falar dessa formação desses líderes que vem a Ziclag, que é um momento anterior, e agora ele vai voltar para aquele momento em que as tribos de Israel reconhecem o governo de Davi sobre Hebrom, lá no primeiro momento, daqueles primeiros 7 anos do reinado de Davi. Então veja, eles vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul,
E aí você vai marcar com a sua canetinha aí. Segundo a palavra do Senhor. Lembra que eu falei no início, para você marcar essa expressão, porque ela é importante? Segundo a palavra do Senhor. Os homens, os líderes das tribos de Israel, eles vêm a Davi em Hebrom para transferirem o reino de Saul. Saul já estava morto. É o que nós vimos lá no capítulo 10. Então, esses homens das tribos de Israel, você vai ver aqui, olha, Judá no versículo 24, Levi no 26, Benjamim no 29, 30 Efraim, 31 Manassés, meia tribo de Manassés, 32 Issacar, 33 Zebulon, 34 Naftali, Dan no 35, Azer, e aí vem no 37, o complemento, né? Os Rubenitas, então faltava a tribo de Ruben, Gaditas, então você tem os descendentes de Gade aqui, e a meia tribo, a outra meia parte da tribo de Manassés, do pessoal da Transjordânia. Lembra que o território de Israel ele é dividido pelo Rio Jordão. Então, uma parte das tribos fica, né, na Transjordânia, outra parte fica aqui, vamos dizer assim, a ocidente, né, do Rio Jordão. Você tem essa divisão, essa acomodação na terra. Então, o que eu quero chamar a atenção é que esses homens, líderes das tribos, eles vêm e aqui se apresentam, né, formando um grande exército. Aqui você tem a representação numérica de cada uma dessas tribos, inclusive Levi. Chama atenção aqui especialmente para Levi, né? Dos filhos de Levi, 4.600, eram pouquinhos, né? Você vai comparar, por exemplo, aqui com Judá. Judá você tem 6.800 homens, Simeão, 7.100, Levi, 4.600, né? Você tem aqui Benjamim, né? Vem os representantes, 3.000 de Benjamim. Então você tem até os levitas fazendo parte dessa grande reunião que reconhece, né, que o reino que é de Deus agora foi passado, né, ao pastor Davi. Davi é o pastor de Israel. O rei é o Senhor. E esse pastor que vai ter incumbência, segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor, de cuidar desse grande rebanho. Versículo 38 diz assim: todos esses homens de guerra, postos em ordens de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer a Davi rei. E aqui no final ele vai falar sobre uma reunião de 3 dias, né? E eu encerro aqui quando no final ele diz assim: porque havia regozijo em Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, esse momento histórico aqui, o cronista ele registra esse momento histórico quando, após a morte de Saul, o reino é transferido. Deus continua sendo o rei, sempre. Ele governa todas as coisas, mas o pastor de Israel é Davi. Então, as tribos se reúnem em Hebrom e reconhecem, né, o propósito desses homens. Eles estavam resolvidos, né, a fazer Davi rei sobre todo Israel. Você vai perceber que lá no livro de Reis, você vai perceber sempre uma tensão entre Judá e o restante de Israel. Mas aqui em Crônicas, o narrador ele mostra para a gente que há uma unidade, que há uma busca, que há um propósito, que os homens dessas diversas tribos, eles se encontram com Davi, eles se reúnem com Davi e reconhecem que, segundo a palavra do Senhor, Davi foi chamado para ser rei de Israel. Esse texto traz para a gente, além dessa narrativa histórica importante, algumas lições, né, que no caminho nós fomos aqui pontuando, trazendo. Isso traz para a gente também uma referência importante para os nossos dias, acerca do coletivo que é a igreja, acerca da realidade da vida da igreja, a nível de liderança e a nível de nós aqui como membros, como pessoas do povo de Deus, como nós devemos lidar, como nós devemos servir, como nós devemos encarar, né, o trabalho de Deus, a obra de Deus, a igreja do Senhor e o reino de Deus. Primeiro, lembrando que ele é o rei. Deus é o rei de Israel, Deus é o Senhor da igreja. Jesus Cristo é o Senhor
da igreja. E Deus estabelece ministérios, Deus estabelece na sua igreja serviços, Deus estabelece homens e mulheres que são chamados para fins, para propósitos, para servir, para apacentar, para cuidar, né? Na verdade, nós temos que entender que nós temos a missão de apacentarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, né? O encargo pastoral é mútuo. A palavra, né, o cuidado, a oração, a intercessão, o cuidado de nós sermos bênção e trazermos a palavra de paz uns para os outros, né? Como foi aquele momento em que Amizai disse: paz, paz seja contigo. Ele foi usado por Deus para acabar com a contenda, para acabar com a tensão e para que o ânimo, tanto de Davi quanto dos demais líderes, daqueles valentes, pudesse ser, né, sossegado, acalmado, o shalom de Deus ali sobre eles, de maneira que eles tiveram paz e aquilo redundou no fortalecimento dessa liderança. Que Deus nos abençoe. Né? Nós chegamos ao final desse encontro, estamos terminando aqui essa sessão, né, de hoje do livro de 1 Crônicas, fomos até o capítulo 12, fazendo essa introdução a monarquia unida, começando aqui com esses primeiros momentos do estabelecimento de Davi como líder de Israel, como pastor de Israel. Lembrando que o rei é o Senhor. E tudo isso segundo a palavra do Senhor, que é a palavra-chave dessa sessão, segundo a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 12, versículo 23... aqui no capítulo 10, versículo 13, nós vimos também, e nós vimos aqui no capítulo 11, versículo 3. Então, 3 momentos em que essa expressão, segundo a palavra do Senhor, você tem o fim de Saul, segundo a palavra do Senhor. Você tem a unção de Davi como rei, segundo a palavra do Senhor. E você tem lá no final o reconhecimento dessa transferência de poder do reino para Davi, segundo a palavra do Senhor. Quando nós caminhamos segundo a palavra do Senhor, nós caminhamos bem. Nós andamos bem, nós tomamos as decisões certas, nós fazemos as coisas certas, porque se é segundo a palavra do Senhor, é para a glória dele. Se é segundo a palavra do Senhor, é para obedecê-lo, é para cumprir a sua vontade, é para honrá-lo, é para glorificá-lo. E assim, nós como igreja, nós como Israel de Deus, como povo de Deus, caminhamos bem. Sem vaidade, sem orgulho, né, sem um sentimento faccioso, mas buscando a unidade na igreja, buscando a unidade do povo de Deus, voltados, né, para a glória dele, para o crescimento do reino de Deus e para a proclamação dessa boa nova a todas as nações. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando ao final desse encontro de hoje. Na próxima semana, nós vamos estudar a partir do capítulo 13. Então, vamos começar, né, no capítulo 13, o próximo encontro, desenvolvendo aqui alguns fatos importantes sobre o reinado de Davi. Então, nós estamos no período da monarquia unida. Estamos aqui no primeiro momento, né, de maior expansão de Israel, que é em Davi, e pontualmente aqui trabalhando esses elementos dentro da narrativa do cronista, na maneira como ele traz aqui a narrativa, que você percebe que é bem diferente do que nós já vimos antes. Então não tem nada de repetição, não tem nada maçante aqui, porque a palavra de Deus sempre se renova. Então, eu já deixo o convite para você. Próxima semana a gente parte do capítulo 13 e a gente continua o estudo de 1 Crônicas, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau!